Entendi. E esse momento que a gente está passando, até uma sugestão do Guto para a gente conversar sobre isso, né? Sobre questões como aborto, casamento, separação, né? Ideologia de gênero. São assuntos... A igreja, como que ela se movimenta em relação a isso? Existem convenções, encontros? Como que funciona isso? Tem uma posição geral e ela vem de cima para baixo? A CNBB acaba de lançar uma nota de repúdio à ADPF 442. Tá, que a gente vai explicar o que é isso. O que é isso? Porque a posição da igreja contrária ao aborto é muito firme. E eu diria, hoje ela é até dogmática. O Papa João Paulo II escreveu uma encíclica chamada Evangelium Vitae, que é muito legal ler. É um documento muito bom, em que ali ele declara que a posição da igreja sobre a supressão voluntária de uma vida apenas concebida sempre será pela ilicitude. Ou seja, a igreja sempre rechaça com uma atitude condenatória. Porém, não apenas com base em argumentos teológicos. Essa é uma diferença que existe entre a abordagem católica e a abordagem evangélica protestante. Porque há um lastro filosófico na teologia católica muito forte. E dizer que há um lastro filosófico significa dizer que os nossos argumentos são racionais. Eles não são argumentos meramente doutrinais. Ou seja, eu digo, eu faço o que a Bíblia manda e não faço o que a Bíblia proíbe. Calma, isso é verdade, mas também eu preciso dar uma justificativa racional para essas escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez que existe algum voto sobre a questão do aborto, as pessoas logo já vêm com a coisa de o Estado é laico. O Estado é laico, mas os meus argumentos também são. Essa é a questão. O Estado é laico, mas eu sou um cidadão. Qualquer membro da igreja é um cidadão. Independente da religião que a pessoa tem, ela tem direito de manifestar as suas opiniões. E nesse caso, não apenas as suas opiniões, mas os seus argumentos. Em prol ou contra uma determinada postura. Então, em relação ao aborto, a nossa posição é firme. O aborto é não apenas um pecado bastante grave na perspectiva católica, mas também um ato ilícito desde a perspectiva humana. Ou seja, alguém suprimir a vida de um feto dentro do útero da sua mãe é um pecado grave, é um crime do ponto de vista da moral natural. E em que momento a gente está vivendo agora? Sobre isso. Agora, então, o que acontece é assim, acaba de ser mandado para a pauta a DPF 442. Explica para nós aí, só resumidamente ela. O que é a DPF? A DPF é uma ação de descumprimento de um preceito fundamental. É um dispositivo que existe na Constituição para resolver judicialmente algum tipo de contradição. Por exemplo, há alguma controvérsia sobre a interpretação de uma lei? Aí vem a DPF. Alguém faz um recurso, né, faz uma ação de descumprimento de um preceito fundamental, apresenta à Corte Constitucional, que é o Supremo Tribunal Federal, e os juízes votam. Qual que é o problema? O problema é que esta DPF é inconstitucional. Ela deveria ser rejeitada de plano. Por quê? Eu até trouxe aqui, eu trouxe algumas coisas. Antes de vir pra cá, Algumas coisinhas, Bruno. Opa! Algumas coisinhas? Mostra aqui. Coloca aqui na câmera. Aqui, eu trouxe aqui algumas coisinhas assim. Coisa simples. São alguns documentos que eu imprimi antes de vir pra cá. Maravilha. Porque a gente tem que falar as coisas com fundamento, né? Então, essa lei é a lei... Para onde eu mostro? Para lá? Pode deixar aqui que a câmera pega aqui. É isso. Para esse lado, assim.
Aqui, ó. Para esse lado. Assim? Não, sim. Ao contrário. Isso, Olha lá, isso. ó, olha lá na tela. Olha lá. Tá. Isso. Essa aqui é a Lei 9.882. E o que diz a Lei 9.882? Caberá também arguição de descumprimento de preceito fundamental, inciso 1, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição. É fácil de entender, né, velho? Paquito, O Vilela fazendo uma cara bem pera aí, séria. não. Tipo assim. Paquito agora vai explicar pra gente, por favor. Paquito. O que diz aí é que é uma questão aí que tem que ver, porque tem essa questão toda aí desse negócio aí. Perfeito. A parada do rolê, entendeu? Perfeito. Tem o Vilela assim vidrado, né? Tá entendendo tudo, né? Vamos explicar. Fazer cara de quem tá entendendo assim. Então, ele parte do princípio que há uma controvérsia constitucional. Ou seja, que existe um impasse na interpretação da lei, porém com fundamento, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei. Ora, a lei do aborto, a lei que criminaliza o aborto e não pune o aborto em 2 casos, que são estupro e risco de vida materna para a mãe, ela existe desde 1940. Nunca houve na história constitucional do Brasil nenhum tipo de controvérsia sobre a interpretação dessa lei. Aborto é aborto, aborto sempre foi considerado crime, Risco à vida da mãe. Nesses Mesma 2 coisa, casos ele não é punido, mas sempre foi considerado um crime. Isso desde 1940? 1940. A Dessa Constituição de 88 assume o Código Penal de 1940. Ah, tá. E inúmeras vezes foi apresentado ao Parlamento, à Câmara dos Deputados, projetos de lei que visavam justamente a legalização do aborto. Ou seja, é manifesto que não há controvérsia, porque se houvesse uma controvérsia, não haveria projetos de lei tentando legalizar o aborto. Ah, tá. Agora sim, deu pra entender. Então não existe controvérsia. Não há controvérsia constitucional. Então, esta ADPF é em si mesma anticonstitucional. É só o que eu posso dizer. Porque não existe a controvérsia. Essa controvérsia foi cavada. Ela foi forçada através deste habeas corpus. Aqui, o habeas corpus, vamos ver se é esse. Exatamente. 124.306. Agora, este habeas corpus teve como o voto de Minerva, aquele que decidiu a questão, o voto do ministro Barroso. Foi ele que deu o voto. Quando a gente lê o voto do ministro Barroso e a síntese que aqui aparece, a gente fica um pouco assombrado se a gente sabe de quem este habeas corpus está falando. Veja bem, Vilela, em 2013, 10 pessoas foram presas numa clínica de aborto. A clínica era administrada por uma enfermeira que agenciava abortos e dava os primeiros atendimentos, recebia o dinheiro, repassava o dinheiro para a equipe, né? O médico que fazia esses abortos clandestinos já respondia a processos justamente pelo mesmo motivo, por aborto. 4 processos pelo menos. E em 2014 eles tiveram a prisão decretada e foram foragidos. Durante o tempo em que eles estavam foragidos, a enfermeira responsável pela clínica de aborto abriu outra clínica de aborto já foragida. Sim. Em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Com outro nome? Ela, com o mesmo nome? Ela abriu É porque não tem nome, E- né? Porque é fechado, é clandestino. e contratou um falso médico. Falso médico, que era quem fazia os abortos. Bom, o que acontece? É que ali, em 2014,
uma mulher chamada Jandira Madalena dos Santos descobriu que estava grávida. Essa mulher aqui que está na foto, ó. Vou colocar aqui o rosto dela. Também pode achar no Google de uma maneira fácil, né? Tá. E o que aconteceu? Ela era casada, mãe de 2 filhos, mas grávida de 4 meses, ela quis realizar um aborto, procurou a clínica, pagou R$4.500 pelo procedimento, só que durante o aborto houve um erro médico. Do falso médico. Do falso médico. E o que acontece? Ela não resistiu ao procedimento. Um pouco antes de morrer, ela mesma mandou uma mensagem de texto para o marido, dizendo: amor, mandaram desligar o telefone. Estou em pânico, ore por mim. Foram as últimas palavras dela. Ela desapareceu, isso era agosto de 2014, e o que aconteceu? Os donos da clínica não procuraram socorro para a Jandira. Para simularem um assassinato, eles deram um tiro na cabeça dela. Caramba. Depois, para apagar as digitais, eles mutilaram os membros inferiores e superiores dela. Para evitar que o corpo fosse identificado, eles arrancaram a arcada dentária da Jandira. Depois, eles incendiaram o corpo e levaram o corpo de carro até um sítio em Guaratiba, no oeste do Rio de Janeiro. Atearam fogo no carro e abandonaram o cadáver ali. O cadáver foi encontrado, pelos exames de DNA descobriram que era Jandira, e essa enfermeira, que era chefe da clínica, ficou foragida, mudou dentro de 15 dias para 5 casas diferentes para poder escapar, foi presa em Angra dos Reis e poderia ser condenada a muitos anos de prisão. O que acontece? A prisão foi decretada, eles foram presos em flagrante, a situação toda é macabra, é simplesmente macabra. Qual foi o voto dado aqui para esse habeas corpus, né? O habeas corpus foi sendo sujeito de repetidos recursos, Sim. chegou ao Supremo Tribunal Federal e onde está aqui. E o voto decisivo Do Barroso. O voto decisivo do Barroso. Ah, não, Esse aqui, habeas corpus, está aqui. está aqui. Ele diz: o habeas corpus não é cabível na hipótese. Todavia, é o caso de concessão da ordem de ofício para o fim de desconstituir a prisão preventiva com base em 2 ordens de fundamentos. Em primeiro lugar, não estão presentes os requisitos que legitimam a prisão cautelar, a saber, risco para a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Os acusados são primários e têm bons antecedentes. Meu Deus. Tem trabalho, residência fixa, Olha tem aí. comparecido aos atos de instrução e cumprirão pena em regime aberto na hipótese de condenação. Cara, que absurdo. Os caras Em segundo lugar, quartejaram, queimaram. é preciso conferir interpretação conforme a Constituição aos próprios artigos 124 e 126 do Código Penal, que tipificam o crime de aborto, para excluir do seu âmbito de incidência a interrupção voluntária da gestação efetiva no primeiro trimestre. Apresenta isso como uma necessidade. É É necessário, preciso resolver isso para que não aconteça, talvez. é preciso descriminalizar. Para poder não acontecer o que aconteceu No com a primeiro Jandira. trimestre. Isso. A criminalização nessa hipótese viola diversos direitos fundamentais da mulher, bem como o princípio da proporcionalidade. A criminalização é incompatível com os seguintes direitos fundamentais: os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, que não pode ser obrigada pelo Estado a manter uma gestação indesejada. Por quê? Simplesmente porque o voto está dizendo isso, né? A síntese, a ementa, né? A autonomia da mulher, que deve conservar o direito de fazer suas escolhas existenciais. Bom, mas a escolha não é sobre a existência dela, no caso, né? É matar o filho. É sobre a existência do filho. A integridade física e psíquica da gestante, que é quem sofre no seu corpo
e no seu psiquismo os efeitos da gravidez. Quer dizer, você compara os sofrimentos físicos e psíquicos que possam haver numa gravidez com a morte, a supressão da vida do embrião. E a igualdade da mulher, já que os homens não engravidam e, portanto, a equiparação plena de gênero depende de se respeitar a vontade da mulher nessa matéria. Equiparação plena de gênero. Então, quer dizer, só pelo fato de os homens não engravidarem, logo... Tem que equiparar, né? Ela tem direito de não engravidar também por causa do homem. 5. A tudo isto se acrescenta o impacto da criminalização sobre as mulheres pobres. É que o tratamento como crime dado pela lei penal brasileira impede que estas mulheres, que não têm acesso a médicos e clínicas privadas, recorram ao sistema público de saúde para se submeterem aos procedimentos cabíveis. Como consequência, multiplicam-se os casos de automutilações, lesões graves e óbitos. Quer dizer, você, com esse argumento, você não diz que não é crime. Você diz, então temos que facilitar o crime. É como se eu dissesse assim, utilizando uma comparação. As pessoas matam com faca. Isso é tão cruel, é tão ruim, é tão sujo. Por que não matam com uma injeção letal? Vamos dar recurso para que façam isso de uma maneira mais humana. No fundo é isso. 6. A tipificação penal viola também o princípio da proporcionalidade por motivos que se cumulam. Bom, fala, né, de uma série de coisas. Anote-se por derradeiro que praticamente nenhum país democrático desenvolvido do mundo trata a interrupção da gestação durante o primeiro trimestre como crime. É verdade, houve um lobby internacional movido pelas fundações, se quiser a gente pode falar disso depois, que levou a maior parte dos estados modernos a descriminalizarem o aborto, porém não com o resultado que eles apregoam, ou seja, que a descriminalização... Vai ter menos gente morrendo em clínica clandestina, não é? Exatamente, isso. Não isso, mas o fato de que a descriminalização nesses países aumentou o número de abortos. Aumentou? Aumentou, na maior parte desses países. Conclui, deferimento da ordem de ofício para afastar a prisão preventiva dos pacientes, estendendo-se a decisão aos corréus. Então toda essa quadrilha solta. Solta. Cara, que absurdo. Isto